que é que faz um carro ser memorável ou que seja desejável vários anos depois? Eu acho que um desses carros é sem dúvida nenhuma o Fiat 500 Sport, que é Sport apenas em Portugal. Nos outros países todos é Sporting. Há aquele tipo de carros que eventualmente se compra porque o sexo oposto vai achar graça, e depois há carros que apenas quem gosta de automóveis é que olha para aquilo e diz assim: ei pá, que carro espetacular. E eu acho que este é um desses casos. Suzuki Swift Sport. Eu acho que ele é mais o pão com manteiga do Nürburgring. Atenção à manteiga, que a manteiga escorrega. Queria falar de um carro que eu adorei conduzir, e aí já existia razão automóvel. Aqui na Razão Automóvel é assim que funciona. Vocês pedem e nós naturalmente ouvimos e fazemos. Segunda parte de um episódio do Autorádio totalmente dedicado a carros que eventualmente podem valorizar. Naturalmente nós não temos aqui uma bola de cristal para adivinhar aquilo que poderá acontecer no futuro, caso contrário seguramente já teríamos alguns carros diferentes na nossa garagem, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Com uma particularidade, não vamos falar naturalmente de Ferraris, de Porsche, talvez falemos de um ou outro Porsche, não vamos falar daqueles carros que valiam 600 milhões de euros e agora valem 1 milhão de euros, não. Vamos falar de carros que eventualmente vocês podem ter na vossa garagem e que vos poderão entreter, como por exemplo uma espécie de investimento que vos coloca um sorriso no rosto, até porque nem todos os investimentos, não é Fernando, não é João, têm esta capacidade de nos, enfim, levar do 0 ao 100 em menos de 6 segundos e coisas assim desse género. Mas olhem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que conta com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar alguns destes carros que nós vamos falar nos próximos minutos. E este é um podcast que me deixa particularmente feliz por dois motivos. Um, vamos estar a falar de carros que nos aquecem o coração e que nos colocam às vezes em problemas lá por casa, sobretudo com a nossa esposa. Mais um carro que, enfim, pronto, por vezes não tem muita racionalidade associada. E em segundo lugar, porque é o regresso do João Delfim Tomé ao estúdio da Razão Automóvel e mais concretamente à Razão Automóvel depois de um interregno de 3 anos. João, muito bem-vindo de regresso à equipa. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui, acho que consigo transmiti-lo e é um prazer e um orgulho de estar de volta à equipa e coloco um tema destes a abrir, é sempre bom. Sim, mas não vamos falar de Opel Corsa B. É isso que eu temo. Não, prometo. O regresso do João à Razão Automóvel é também o regresso de um defensor acérrimo da Opel, dos Corsas, dos motores Isuzu ou vens uma pessoa diferente, João? Venho um bocadinho diferente, já me rendi a algumas tecnologias, Apple CarPlay, Android Auto. Continuas a ter carros muito, vamos chamar-lhe assim, clássicos na tua garagem ou não? Não, muito menos, e até já tenho um carro atual. Uau! Portanto, o que é que fizeram ao João? Não sei, gostava de Não sei, mas nas próximas semanas, meses e anos vamos ter a oportunidade, exatamente, Fernando, de descobrir, enfim, a evolução, o facelift que o João sofreu nos últimos tempos, que começou, pronto, fechando aqui o capítulo do João, naturalmente, que é um regresso que muito nos orgulha, porque ele começou a sua carreira na Razão Automóvel, nos últimos 3 anos esteve no Automóvel Clube de Portugal e agora regressa a uma casa que sempre foi dele, portanto, João, muito bem-vindo e Obrigado. Recai sobre ti a responsabilidade de falar sobre o primeiro carro desta lista, que acho que até foi aflorado no primeiro episódio, que é o Punto Abarth, mas daqui a pouco vão haver carros diesel, elétricos não vão haver, mas vamos começar com um carro que infelizmente teve uma carreira comercial até, diria, passou à margem discreta no nosso país. Sim, foi um carro algo esquecido, pelo menos naquilo que nós vemos de vendas e tudo, e é pena, porque acho que tinha todos os ingredientes para um hot hatch de sucesso. Na época os rivais estavam alinhados em termos de potência, em termos de visual, e é um carro que passou muito por baixo do radar, atenção, passou por baixo do radar, mas não por baixo do radar do Autorádio que nós já tínhamos. Assim mesmo, João. São estas nuances que eu sentia falta. Eu achava-lhe muita piada, tenho que admitir, e pronto, faço aqui o meia culpa. Na altura, se tivesse que optava pelo Corsa PC.
Tinha de ser aquela azul elétrica. Era... É verdade, nós não colocamos o Corsa OPC nesta Não, lista. eu ainda não tinha colaborado na elaboração da lista. Bem, é isto, já começa aqui a alterar os caminhos editoriais da razão automóvel. Não, mas sem dúvida, o OPC até era destes segmentos, eventualmente o mais potente, retirando se calhar o Mini da equação. 192 cavalos, não era? 192 cavalos, se não estou em erro. Mas na versão Nürburgring houve um com 200. E um pouco além aos 200. Yeah. Que... Mas é outro esquecido, hoje já ninguém se lembra desse carro, mas é um pouco aí como o Punta Abarth. Eu acho que o maior problema aqui do Punta Abarth foi haver um Abarth 595 e um 695 que basicamente meteram tudo o resto na sombra, e acho que é por isso que passou assim debaixo do radar. Dá uma sensação que alguém entrava, por exemplo, na Motor Village e olhava e dizia assim: ei, olha, um ponto desportivo, e depois olhava para um Abarth 500 e dizia: oh, olha que tão lindo. Acho que é mais por aí. Levar para casa. Porque é tudo o resto o ponto era mais carro. A plataforma, motor naturalmente era o mesmo. Sim. E depois ainda havia umas versões mais vitaminadas. Como defeitos o carro tinha, não dava para desligar o ESP. Segundo li num dos comentários que vi nas revistas dos anos 80 e 90, uma página de Instagram que nós seguimos religiosamente aqui, até porque nos tiras o fusível. Exato. E também parece que a direção também não era propriamente um poço de comunicação com o condutor. Infelizmente ainda não havia razão automóvel nessa altura, mas eu lembro-me de gostar muito deste carro. Eu seguramente, se estivesse indeciso entre um 500 e um ponto, eu ia para o ponto. Aliás, é hoje esse o trade-off. Nós conseguimos encontrar pontos Abarth com preços muito convidativos em várias plataformas, entre elas naturalmente também no Pisca, mas é a fórmula de um carro que entretanto está esquecida na atualidade, e é isto que faz grande parte destes carros também valorizarem. Qual é que é o equivalente atual no mercado para este carro, Fernando? Boa pergunta, porque os hot hatch ou os pocket rockets estão a desaparecer do mercado. Nós temos por acaso um lá fora. Temos lá mas aquilo não, eu não considero aquilo um pocket rocket, mas pronto, aquilo é um animal diferente. Estás a falar, claro, do Toyota GR Yaris com aquele kit, como é que aquilo se chama? O kit track. Eu já soube o nome do kit, agora esqueci-me sempre que aquela câmara acende aquela luzinha vermelha. Não, mas é o Aeropack, acho que é assim o nome daquilo. Tem um visual ainda mais espetacular, e no interior tem aquele travão de mão que auxilia muito nas manobras mais apertadas, sobretudo em locais onde não há mais carros à volta. Esse é o problema. Antigamente nós conseguíamos ter carros muito interessantes deste segmento abaixo dos 30 mil euros, aliás, bem abaixo dos 30 mil euros, e hoje isso não acontece. Parte da culpa que tem a ver com a história das emissões. E apesar de as marcas agora estarem a tentar substituí-los com propostas 100% elétricas, que apesar de terem muita potência e terem um chassi também já à altura, pelo menos no lado da Stellantis, que nós temos visto, sobretudo no lado da Stellantis, o preço acho que está um pouco ainda fora daquilo que se calhar estaríamos dispostos a pagar, nós como clientes, e também depois falta a questão de atrair este consumidor exigente que é o petrolhead, que não há petróleo nos elétricos. Não é, mas olha, eu tive agora no circuito de Varano em Itália com a Alfa Romeo, estive na escola de condução da Alfa Romeo, e um dos carros que eles lá tinham era o Alfa Romeo Junior na versão Veloce. Olha, foi dos carros mais giros que lá estavam. Atenção, tinha outros carros ao lado muito interessantes de outro campeonato, naturalmente. O Giulia Quadrifoglio e também o Stelvio Quadrifoglio. Mas a potência não é tudo, e o sentimento de leveza que o carro transmite, e o facto de ter um diferencial autoblocante mecânico à frente, faz toda a diferença na forma como o carro baila de um lado para o outro. Mas não vamos falar de carros novos, pelo menos hoje neste Autorádio. Eu tenho mais um carro que não está nesta lista, e nós não podemos continuar a fazer isto. Este podcast vai ter 3 horas, portanto lançamos já
novamente a questão, se quiserem uma terceira parte, vamos ter uma terceira parte deste nosso périplo pelos carros acessíveis e que eventualmente poderão valorizar no futuro. Podem já ter atingido aquela fase que tem uma espécie de planalto, pelo menos em termos de valor de compra. Naturalmente depois carros, estamos a falar de carros com 20 anos ou com 15 anos e poderão ter uma fatura ou outra de mecânico que não está prevista, mas vamos manter isto aqui no secretismo, sobretudo das nossas esposas. Queria falar de um carro que eu adorei conduzir e aí já existia razão automóvel. O Seat Ibiza Cupra na versão 1.8 turbo. Sim, foi o último. Foi o exatamente. último Cupra e tem um motor à prova de praticamente tudo. Super interessante de conduzir. Já tinha o tablier bem melhor do que na geração pré-facelift e acho que é um carro que também não recebeu o amor que... Não, também há uma série de Pocket Rockets e Hot Hatches que estão esquecidos. Ficaram esquecidos por grande parte, e só quem os tem é que sabe o que é que tem, basicamente. Mas olha, isso é um carro interessante também, nem me lembrava. Não lembrava. João, achas que nós éramos felizes e não sabíamos? Acho, e acho que este modelo em particular, o Ibiza, sofreu, entre aspas, de uma transição, pelo menos uma transição que eu acho que a Seat passou. A Seat passou de uma marca muito associada a propostas manifestamente esportivas, de repente acho que entrou numa fase que eu considero a Seat séria, Seat muito adulta, com carros excepcionais, bem construídos, mas com menos aquele toque latino, desportivo. Autoemoção. Exatamente. Autoemoção. E acho que este Ibiza acabou por ser vítima, entre aspas, dessa transição, em que o público acho que começou a olhar para a Seat como uma proposta mais adulta, mais para carro de família e tudo. Por exemplo, imagina, pais com 2 filhos em casa olharem para o Seat Ibiza como uma excelente proposta familiar. Achas verdade. que isso aconteceu com alguém? É verdade. Não, o João trocou os Opel Corsa Bs por um Seat Ibiza porque, enfim, rendeu-se às evidências dos Isofix, dos Apple CarPlay, Start-Stop e tudo mais. Está um burguês, portanto. Não, é pá, quando chega a altura de nós colocarmos os nossos filhos nos carros, Pois, nós outras prioridades. seguramente deixaste olhar para o lado da Niva. Sim, de todo. De todo, até porque que os miúdos cheguem a horas a qualquer local. Muito bem, com esta à parte vamos então a reduzir ainda mais o tamanho dos carros e vamos falar de um carro sobre o qual eu já falei várias vezes, já escrevi várias vezes na Razão Automóvel, sobre e que tem um motor que... podemos ter também esta discussão, o que é que faz um carro ser memorável ou que seja desejável vários anos depois? E eu acho que um desses carros é sem dúvida nenhuma o Fiat 500 Sport, que é Sport apenas em Portugal, nos outros países todos é Sporting. Eu já vi carros destes à venda por mais de 10 mil euros, unidades naturalmente que estão em estado praticamente de concurso, mas é um carro do alto dos seus pouco mais de 50 cavalos, Fernando, é capaz de nos aquecer o sangue como aqueceu o Michael Schumacher no anúncio. Exatamente, eu recordo-me desse anúncio. Eu já andei à pendura neste carro, nunca conduzi. À pendura tudo parece sempre mais rápido, é a sensação que eu tenho. A Fiat criou uma bela ilusão, que este carro tinha 54 cavalos, apenas 1100 centímetros cúbicos, mas criou uma bela ilusão de que o carro era mais rápido do que parecia, porque pôs uma caixa curtinha para explorar todos os 54 cavalos. Então a primeira era muito curta, a segunda era muito curta, então o carro parecia que estava sempre é para este motor exatamente. Mas eu acho curioso porque este é um carro que por exemplo, comparando com o Abarth Punto, que foi um carro que teve um trabalho bastante sério a nível de desenvolvimento de chassis e a suspensões, pronto, essa coisa toda. Estes 500 Sport, eles basicamente chegaram a tomar um motor 1100 do Punto, meteram umas jantes que acho que era do Fiat Uno Turbo originalmente, se não estou em erro. As originais acho que eram do Fiat Uno Turbo. Houve uma versão de troféu deste carro. Exatamente, para é linda, há uma imagem do carro branco com o Tito ao lado. Exatamente. Era para os rallies, exatamente. Ou seja, foi o esforço mínimo com o máximo de resultados. Como é que é aquilo que a gente também diz aqui? Mínimo esforço para ter o melhor resultado possível, o melhor outcome. O melhor outcome. Não vamos falar inglês, eu estava a tentar encontrar, mas isto é o problema de nós lermos tanta coisa em inglês. Para as gerações mais novas que nos estão a ouvir, aquelas pessoas que, enfim, nasceram já nos anos 2000, é verdade,
houve um tempo em que carros com 54 cavalos eram capazes de nos aquecer o sangue. Não porque nós nos excitássemos com um pouco, mas porque efetivamente quando os travões não são assim tão grandes, a suspensão não é assim tão eficaz e os pneus não agarram tanto quanto isso, em qualquer rotunda, em qualquer curva, nós conseguíamos começar a olhar para a estrada, não pelo vidro da frente, mas às vezes pelo vidro de trás. E como dizia o Walter Holm, é quando nós sabemos que vamos efetivamente rápido. No caso deste 500, talvez rápido demais. Talvez rápido demais, sim. mas eu recordo dos testes da época e diziam que o carro era bastante divertido até. Claro que não andava muito, obviamente. Era por pura ilusão e pouco isolamento acústico que fazia que o carro parecia andar mais. É a maneira como a Porsche, João, vende isto, tira isolamento acústico aos carros e temos uma nova versão especial, mais cara e numerada, portanto é uma maneira de vender melhor o carro. Vamos buscar a receita à Itália. Eu por acaso lembro-me em particular deste modelo, que o primeiro carro de um colega de escola meu era um 500 Sport, que era o carro da mãe, e a mãe não fazia ideia do que tinha. Tinha o carrinho, era o seu carrinho amarelo. Gostou do amarelo, exato. Gostou do amarelo, foi literalmente isto. Eu lembro-me, a primeira vez que eu cheguei à escola, disse: tu tens um carro muito fixe, é um pocket rocket, é pequenino. E ele: eu não me importa. Não me digas nada que eu te estaciono o carro longe por ser amarelo. Era uma coisa que ele tinha vergonha da cor do carro. E eu só me lembro de pensar: se ele quisesse vender o carro, ainda o comprava e ficava. Falando abertamente, até porque não temos ninguém a ouvir-nos, há aquele tipo de carros que eventualmente se compra porque o sexo oposto vai achar a graça, e depois há carros que apenas quem gosta de automóveis é que olha para aquilo e diz assim: ei pá, que carro espetacular. E eu acho que este é um desses casos de um carro que quem não gosta de carros, a sério, amarelo, eu por acaso gostava de ter um em vermelho. Os vermelhos eram muito fixos também. O em preto acho que é a versão menos interessante de todas. Mas havia os vermelhos também, gostava muito daquele tom. Aquele tom ficava espetacular. E tinha debaixo do capô, como estava a dizer o Fernando, um motor que tem uma particularidade, que é ser o motor Fire. Sim, é o motor Fire 1100 que vinha do Uno, esteve no ponto. E que não é um motor qualquer. Já escrevi que foi um motor que revolucionou a forma como os motores eram construídos. Um motor, nós às vezes brincamos, mas efetivamente... Sim, foi um marco. Foi um marco tecnológico. Era um motor muito simples, muito fiável, muito robusto, quase todo construído já de forma automatizada. Aliás, o nome Fire é um acrónimo para... Full Integrated Robotized Engine. Uma coisa assim qualquer. E por isso, e a verdade é este motor Fire só terminou agora com o Abarth, os 595 e 695. Ou seja, teve aqui uma carreira longa de várias décadas e soube-se adaptar. Só aqui um detalhe porque nós temos aqui um anúncio deste Fiat 500 Sport. Este por acaso tem um kit Abarth. Que dava novos para-choques ao carro, novas jantes, ou seja, até pode haver aqui algum valor adicional se encontrarem. E por quanto é que está o carro? Já agora? Consegues ver? Eu não tenho aqui o carro. 5.900 euros. Epá, um carro que nós há uns eu lembro-me de estar à procura destes carros há uns tempos esta parte. Foi mais uma pergunta também lá para casa ou lá para o automóvel, onde quer que nos estejam a ouvir. Sou só eu que padeço deste... não sei como é que é de chamar isto, desta doença, que é andar a ver carros nos classificados que eu sei que depois não vou comprar. O meu problema às vezes é que eu depois, às vezes efetivo a compra. Mas estamos juntos ou é um problema que eu às vezes vou à procura, de me sentar num divã? Se calhar não é com tanta frequência como tu, mas às vezes vou à procura até porque quero ver o preço de alguns carros que estou interessado efetivamente, mas não ando a deambular pelos classificados. Tu não deambulas tanto porque tu estás bem servido, não é? Vamos continuar a falar de pequenos desportivos. Tu tens as chaves, a propriedade, o usufruto de um carro que, como é que eu ia dizer? É o labrador de Nordschleife. O mais confiável, não o mais rápido, mas seguramente o mais fofinho. O rei do Nürburgring. O rei do Nürburgring. Um rei que não é próprio. Nós, quando pensamos em rei do Nürburgring, estamos a pensar em um Porsche. Não, eu acho que às vezes o mundo é feito das propostas mais
Eu acho que ele é mais o pão com manteiga do Nürburgring. Epá. Atenção à manteiga, que a manteiga Mas há escorrega. Exato. Porque é aquele que toda a gente sabe que estavas a dizer, o labrador é fiável, é garantido. Vamos acabar com o spoiler. Exato. Vamos acabar com a antecipação. Estamos a falar do Suzuki Swift Sport. Suzuki Swift Sport. o ZC31S, de preferência, que é a geração do meu. Traduz, por favor. Ou seja, é o primeiro Suzuki Swift Sport que apareceu, se não estou em erro, em 2005 ou 2006. Era animado por aqui. Era uma receita também muito simples, tinhas um motor atmosférico com 1600 centímetros cúbicos, 125 cavalos e algo que eu gosto sempre de salientar, pistões forjados. Para, para dar a fiabilidade. Um dos motivos pelos quais este carro parece que Sim. aguenta tudo. Inclusivamente o Pedro Alves, que está no comando desta emissão, já deu umas voltas ao Nordschleife neste Suzuki Swift e o carro aparentemente sobreviveu, ele também, o que é um excelente selo de qualidade para... Dei para uma este volta. e metade da volta foi feita de pisca virado para a direita, porque a primeira vez, quem comentar este podcast pode me chamar o que quiser, mas a primeira vez que se conduz no Nürburgring é assustador. E eu, na altura, tinha um Golf 4 TDI e passo para um Swift com autoblocante 1400 turbo e não, tipo, Mas nada a ver. já foi uma geração. Já foi o da 1 ou 2 a seguir ao teu. Sim, foi 2 a seguir ao meu. E já é um novo. Mas é um grande carro. É tudo aquilo que vocês estão a dizer, eu atesto com o meu selo de qualidade de não piloto. Ou seja, tu, na prática, tu foste confrontado com o choque de passar de um meio de transporte para um automóvel a sério. Sim, basicamente foi mais ou menos isso. Foi muito. Puseste as coisas mesmo bem. E diz-me uma coisa. Qual é que foi a sensação de tu entrares num carro, olhares ao espelho retrovisor e não ver uma nuvem de fumo? Conseguires ver tudo o que estava para trás? Foi estranho. Ao início foi estranho. Até pensava que o carro tinha variado em certos momentos. Por outro lado, também desejava para não ver uma nuvem branca, em vez de uma nuvem preta. Sim. E pronto, é isto. Podem esperar do Autorádio um podcast da Razão Automóvel. Conversas muito edificantes sobre a indústria, o comércio e as novidades do mundo automóvel. Continuando e prosseguindo, não, sem dúvida alguma que o Suzuki Swift Sport, nas suas várias iterações, seja com motor turbo, seja com o motor 1.6 atmosférico. Houve duas dessas, duas gerações. A segunda geração já trazia uma caixa de 6, o que eu recomendo vivamente, nem que seja por uma questão de consumos. E é um carro que tem conseguido manter o valor para já, ou seja, parece que já atingiu o ponto mais baixo da sua desvalorização. Consegues passar aqui no ecrã algum Suzuki Swift Sport para nós olharmos, Pedro? Desta geração, confesso que não estás a pensar vender o teu carro, pois não? Eu ando a pensar nisso, mas ainda vai ter que esperar mais algum tempo. Já tens candidato a substituto ou não? Epá, um MX-5 2 litros, porque 1.5 não. Lembram-se do primeiro episódio? O MX-5, eu digo, para o dia-a-dia é excelente, o litro e meio, que ele serve perfeitamente. Anda mais que o Swift Sport, por exemplo. Eu gosto da maneira como tu tratas a versão mais modesta do MX-5, o litro e meio. O litro e meio. Parece que está a falar de uma garrafa de Coca-Cola, não é? Não falta muito. Não falta gás. É uma verdade. Eu já tive um MX-5 com 90 cavalos, por isso eu sei que eu tive durante 3 anos, era o meu carro do dia-a-dia, por isso 90 cavalos chegavam perfeitamente e o carro era divertido e era sempre uma... Desapareceu em ferrugem, não foi? Sim, a ferrugem basicamente comeu o carro, o motor parece que ainda anda. É difícil só teres um motor e não ter o resto do carro. Continuando a falar nós até agora temos estado a falar apenas de desportivos. De desportivos. Vamos mudar aqui um bocadinho a coisa. Vamos falar de um carro menos desportivo, mas que eu acho que tem um GT. Vamos falar do Peugeot 406 Coupé. Para mim, dos carros mais belos que a Peugeot já desenhou. Sim, Pininfarina, sim. Pininfarina, exato, desculpem. Desculpa lá, deixa lá corrigir. Não, é uma correção que faz todo o sentido. Poderá não ser o carro mais entusiasmante de conduzir, não. Mas há carros que nós não precisamos de os ver em movimento para ficarmos... É daqueles carros que uma pessoa perde algum tempo a observar. Eu lembro-me, havia um perto da minha escola e era daqueles carros que sempre que eu passava ficava ali... Então tu estudaste onde já agora? Porque tantos carros interessantes... mas havia alguns carros giros.
Por acaso. Não era a primeira terra que eu pensaria. Não, havia alguns vizinhos meus que tinham um bom gosto no automobilístico e se calhar até me ajudaram a desenvolver o meu gosto, porque eu lembro-me, havia o carro era aquilo que eu lembro-me que o meu avô designava o Espada, que era assim, um carro vistoso, grande. Grande espadalhão. Era. E ainda hoje é um carro que eu gosto de ver. Já não sei muitos, por acaso. Não, são Já caros. são Passou por raros. mim um cinzento na ponte e em estado impecável. O que é que eu fiz? Cheguei a casa e fui à procura. Encontrei uma versão com motor V6 Sim, sim. Quem? É que à mais venda interessa. e estava por 8.000 euros. Não, e estava em muito bom estado. É o que eu estou a ver aqui também. Estou a ver aqui dois. Um deles está por menos de 8.000 euros e tem aqui um outro por 8.650 com caixa automática. Não, mas há aqui um manual, olha, há aqui um manual. Atenção, Pedro, não confundir com o Peugeot RCZ, que é o que tu agora estás a procurar. Nós trocámos das voltas, até porque eu ando aqui nesta lista a subir para cima e para baixo. Portanto, quem está no comando desta emissão hoje está com um problema grande, porque normalmente o Miguel é mais previsível na forma como conduz os autorrádios. Mas habituo-te, porque eu vou fazer isto mais, vou continuar a conduzir os autorrádios mais vezes. Este é daqueles carros que eu olho, digo, sim, interessante, até porque é um bom exemplar da escola francesa, do melhor da escola francesa, mas eu queria trazer outro para cima destas duas mesas. O Peugeot RCZ, que tinha aquela dupla bolha o Audi TT francês. O Audi TT francês, e eu acho que é um carro que eu tive a oportunidade de estar no armazém secreto da Peugeot. Estive no... Aliás, nós temos vídeo sobre isso, é verdade. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube com esse momento. Temos 2 vídeos. Eu estive lá com 2 vídeos, se calhar 2 vídeos. Um foi no museu, o outro foi no armazém secreto da Peugeot. Exatamente. E tive a oportunidade de falar com o curador do museu e ele, na altura, dizer-me assim: olha, Guilherme, este é daqueles carros, sobretudo na versão R, que está na altura de começares a ponderar comprar. Eles, para o seu próprio museu, já lá tinham 8. Já lá tinham 8 RCZs? 8 Rs. E estava no espólio deles. Eu acho que ele se entusiasmou. Abriu os cordões à bolsa. Eu acho que ele se entusiasmou. Mas o que é facto é que tinha o mesmo motor do Mini Cooper, salvo erro, um motor 1.6 THP, e na versão R... Sim, este motor é diferente dos outros 1.6 THP, porque para chegar aos 275 cavalos, ou seja, o mesmo motor do 308 GTI, para chegar aos 275 cavalos eles fizeram uma série de modificações no motor, reforçaram uma série de componentes, também tem uma série de componentes forjados, e curiosamente, ao que consta, até é o motor mais fiável de todos os 1.6 THP, precisamente por causa desses reforços. E acho que é a única versão do RCZ que se calhar tem esse potencial de valorização, porque pronto, os outros acho que infelizmente não captam tanto interesse, mas estamos a falar, temos aqui carros, é isso que eu estou espantado. Eu não me recordava de haver 2 litros HDI deste carro, mas não nos pode espantar, porque foi naquela altura em que tudo era diesel. Aliás, até o Audi TT também teve uma versão diesel. Não esquece o Audi TT, íamos para as 24 horas de Le Mans e tínhamos carros diesel a correr, portanto ia ganhar. Isto fazia sentido. TDI é vida. TDI é vida. E nos vias a mandar fumo. E nos vias a mandar fumo. No norte, nas 24 horas. Nas 24 horas de Le Mans, é verdade. Não os víamos a mandar passar na rede. Vamos fazer um mito urbano a partir deste autorrádio. Reza a lenda que o motor V12 TDI com que a Audi ganhou as 24 horas de Le Mans era, na verdade, 3 motores PD130 1.9 juntos. Naturalmente que se eles tivessem vindo a Portugal e os tivessem reprogramado, não só ganhavam as 24 horas de Le Mans, como ganhavam as 48 e as 72 tivessem obtido. A tentar voltar a voz. Não te parar de ser tão grande. Só ninguém ia saber que eles tinham ganho
porque a nuvem de fumo à sim. volta da pista não ia permitir a ninguém ver a prova. Tinha de ter uns faróis auxiliares para se conseguir ver as E umas curvas. ventoinhas para afastar o ar, as nuvens. O buraco do ozónio e ali à volta era as árvores todas loucas a tentarem apanhar o CO2 que estava no ar. O que é que nós fazemos com tanto elas ali a produzirem no máximo? Ok, vamos trazer a seriedade para isto. João, por favor, ajuda-me. Nós estávamos a falar Do carro, RCZ. estávamos a falar de um carro francês, do RCZ, Exatamente. carro de tração dianteira, valorizações ou não à parte, ninguém dá lições à Peugeot no que diz respeito a fazer desportivos de tração dianteira. Não, e desportivos de tração dianteira bonitos, porque nós tínhamos falado do 406 Coupé, estamos agora a falar do RCZ, e são carros que captam as atenções não só pelas características técnicas como pelo visual. Eu acho que ainda assim ele melhorou com o restyling, deve ser das poucas pessoas que têm esta Estás opinião. sozinho. Exatamente. Mas pelo menos nesta mesa. Não, acho Estás que concordo com ele. Então sou Porque sozinho. ganhou personalidade, porque eu sempre havia algo que me incomodava no RCZ, era adiante até ao banco Era um do condutor, 308. era um 308. Yeah. Para trás tornava-se um carro particularmente interessante. Quando foi alvo do restyling, passou a ser um modelo independente do 308 e sempre achei que ganhou com isso. Quando vias de traseira dizia, ei pá, anda cá. Depois de frente, epá, não é assim tão bonito. Isto acontece várias vezes com vários carros. Na nossa traseiras que são extraordinárias e depois não tem correspondência na frente. Acontece. Mas eu pensei que tu ias. Eu estava a tentar trazer isto para o campo da seriedade. Pedro, não te ris que eu estou a ouvir aqui. E é difícil manter. Eu queria que tu mencionasses, por favor, o Peugeot 205 GTI. Porque é que talvez o mais. Mas isso já está no. Eu sei, mas podes dizer já isso. Está no Olimpo. Já está no Olimpo. Já está na valor. Exato. É daqueles modelos que já, quando muito, vão continuar a valorizar, quanto mais raros se tornarem, e principalmente, eu acho que o 1600, em certos aspectos, apesar de ter menos potência, Sim, dada a raridade, tem Ainda mais, sou desse tempo, sabes? tem mais Em que possibilidade. se via os carros à venda e dizia-se assim: se isto fosse 1.9 GTI, ainda era assunto. Como é 1.6. Mas Não curiosamente quer há melhor, ou seja, as avaliações que eu vi dos carros em matéria de condução davam preferência ao 1.6 do que ao 1.9. Mas por falar em 205 GTI, acho que é um carro que é muito esquecido, que tinha, salvo erro, a mesma motorização, o 1900, que é o 309 GTI. É um carro cujas críticas, eu já li várias coisas sobre ele, principalmente em meios britânicos, e dizem que era um carro que dinamicamente era muito competente, só que como não era um bocadinho patinho feio ao pé do 205 GTI, foi esquecido. O carro Com aquele aileron. E com aqueles duplos faróis de nevoeiros. Esse carro é o Punta Abarth da Peugeot, face ao. Mas ao talvez Fiat seja um bom 500. investimento. Quem sabe? Quem sabe? Não é. 309 GTI, Não é. se calhar vai Acho ficar que não. sempre Acho que esquecido. não. Olha, estamos muito concentrados a falar de carros, se calhar vale a pena dedicarmos um bocadinho de tempo a isto. Porque é que estes carros se destacam no meio de tantos carros que entretanto saíram? Uns valorizam e outros não valorizam. Avança. Motivos. Porquê? Agora essa é Eu posso avançar alguns motivos. Preencherem-nos o nosso imaginário. Por exemplo, mais exemplos temos nesta lista. O Ford Puma 1.7 é um carro extraordinário, com um motor desenvolvido em parceria com a Yamaha, com uma potência que deixava a concorrência europeia a fazer contas à vida. No entanto, há um carro que nos preenche muito mais o imaginário. O Citroën Saxo Cup. Podemos dizer que o Ford Puma era mais carro em todos os aspectos. Mas preenche-nos o imaginário, ou porque tínhamos um vizinho que tinha ou porque era o carro que nós víamos a atravessar de forma um pouco mais rápida o Autódromo Vasta Gama. O Autódromo Vasta Gama, exatamente. Mas a verdade é que foram carros que marcaram uma geração. Eu acho que isto também faz toda a diferença. O desporto também pode ter um fator importante aqui, porque repara, o que é que o Saxo tinha? O Saxo tinha uma versão de competição. Isso. Havia o Saxo Kit Car, foi multivencedor na categoria nos ralis. Tu não tinhas, o Puma andou por lá, mas sem grande sucesso. A Peugeot, a mesma coisa, o 205
a primeira imagem que nos vem à cabeça O 206? o- Aí já era o o 206? Não, mas Não. ainda recuando para o sim, mas 205 e pronto, para o o 209. 309. Ok, sim. E ao Dakar e... Ao É, Dakar, pronto, sim. Grupo B, tu não tiveste o 309 com grande expressão desportiva, se é que deve ter lá andado. É nestes pequenos detalhes que se nota a passagem pelo ACP por parte do João Delfim também. Foi buscar o desporto automóvel e nós estamos à beira de um Rally de Portugal, portanto Sim. foi muito bem lembrado, João, sem dúvida alguma. Agora, e até porque este podcast, quantos minutos é que já temos de podcast, Pedro Alves? Não é só para nos guiar, porque 35 minutos, a conversa são como as cerejas e está-se a tornar relativamente fácil nós catapultarmos de um modelo para o outro. Mas como eu acho, fazemos uma parte 3 deste Autorádio? Eu Ou acho deixamos que à consideração novamente dos nossos ouvintes? Eu acho que merece uma terceira parte, sem Então, dúvida, pronto. porque temos uma lista grande de carros. Então vamos encurtar. O que é que acham? Encurtamos um bocadinho isto e marcamos encontro numa das próximas semanas. Apenas mais uma... a recordar-vos apenas uma coisa. A Razão Automóvel vai estar presente no E-Car Show. Estão todos convidados a marcarem presença. O café fica por nossa conta. Vão lá estar em exposição todas as novidades, mas mesmo todas as novidades que vão chegar brevemente ao mercado nacional no que diz respeito a carros elétricos e também eletrificados. A Razão Automóvel vai lá estar não com o Autorádio, mas com o Autotalks. Vamos ter vários convidados. Vocês, se não tiverem a oportunidade de ir ao E-Car Show, vão poder assistir a tudo através do nosso Instagram, do nosso website e também do Spotify. Nós vamos fazer uma cobertura total, como nunca fizemos, do E-Car Show, que é simplesmente o maior evento automóvel ou salão automóvel do país. Passem por lá, porque nós gostamos sempre de ter a oportunidade de vos ver cara a cara e não cara a câmara. E é sempre muito bom estar com todos aqueles que nos seguem todos os dias, seja através de razãoautomóvel.com, seja através do nosso podcast. E com isto passo então para outros carros que, no meu entender, devido à escassez, e este é outro dos motivos pelos quais muitos destes carros valorizam, não há substitutos. Vamos falar de cabrios. Os cabrios são uma espécie em vias de extinção. Está na altura de nós irmos ao mercado usados procurar aquele descapotável que agora parece que é tudo caro. Antigamente tínhamos cabrios em todos os segmentos e agora apenas nos segmentos de luxo é que nós vemos este tipo de propostas. Sim, mas por acaso antes de virmos gravar estava a conversar com o Fernando sobre isto. Acho que há cabrios que vão ter sempre dificuldade em valorizar. E aqueles CC que havia a pontapé. Já falámos. E é com alguns desenhos que nós até falamos deles. Eu tenho pena, porque eu até lhes achava piada, porque achava uma solução de compromisso interessante. Tínhamos aquela ideia da segurança acrescida de um teto rígido, mas há cabrios que esses de facto, por exemplo, um Golf cabrio, acho que é capaz de ter algum potencial, mas não seja porque desapareceu. Sim, já não há. Já não há. Isso acontecia com a primeira geração. Eu gosto muito de Golf, João, mas desculpa, mas não que o carro é tão feio. Sim, mas eu não gostava do Golf quando eles fizeram aquele Golf cabrio, que era na verdade um Golf 3, mas com a frente do 4. Isso fazia muita confusão. Aquilo fazia-me confusão porque claramente mais um exemplo de um carro cuja traseira nos impelia a pensar uma coisa diferente daquela que depois tínhamos na dianteira. Mas eu acho uma piada de todo tamanho ao Golf 3 cabrio. Sim. E não me importava de ter inclusivamente uma versão TDI. Não sei. Quer dizer, agora temos o gasóleo caríssimo. Portanto, a questão do ter um carro e ter um cabrio diesel. Não dá para cortar esta parte. Não, pois não. vai ficar. Porque imagina um cabrio a passar e Pronto, tinha que programar o carro. Não, um cabrio é para andar devagar, caramba. É programar para os consumos. Exato, sim. Os 4 lugares são carros de passeio, sem dúvida. Mas quando vêm com grandes motores. Mas eu confesso que os cabrios não vejo grande poder. Pode haver um ou outro modelo que possa valorizar, mas no geral vejo mais um roadster, ou seja, os 2 lugares. Esses sim, até os modelos podem valorizar. A gente já falou no outro autorádio do Abarth 124. O MX-5 também
já sabemos que se valoriza. Mas não Agora, vês um Série 3, um CLK, já estão já- abaixo, alguns carros abaixo dos 10 sabes mil que euros. houve uma altura, sobretudo alguns cabos dos anos 80, que tiveram um grande sucesso na altura, mesmo em novos, e houve uma grande procura por esses carros. Mas depois o fenómeno cabrio, de alguma forma, teve ali, o fenómeno acabou por cair. E só teve ali aquele momento dos CCs, com as capotas metálicas e não sei o quê, mas foi um fenómenozinho rápido, felizmente, porque aquilo era tudo hediondo. E eu não estou a ver grande procura desses carros. Não vejo grande valorização nesses carros, sinceramente. Eu acho que o potencial de valorização vai estar diretamente ligado ao desaparecimento deste tipo de oferta, porque, e depois há outra questão. Eu sinto que estamos a chegar àquela altura do ano em que eu tenho vontade de comprar um descapotável. Isto é por ondas. Eu a partir de maio começo a ter vontade de ter um descapotável, até outubro. Depois em outubro tenho vontade de ter um Jeep, até maio. É sempre assim. A sazonalidade do mercado automóvel no seu E melhor. acho que isso vai acabar, não tanto esta sazonalidade, mas quanto menos cabris houver, quanto menos modelos com estas características houver, se nós olharmos, o Guilherme estava a dizer a verdade, se olharmos para o mercado, o que é que há hoje de descapotáveis? Não há nada. Eu praticamente nada. compreendo isso, mas eu acho que não há também procura genuína no mercado por esse tipo de carros. Ou seja, deve ser uma procura Marginal. Olha, se olharmos para o Fiat 500, tinha aquela versão com, sim, isso vende com a capota, sim, o teto de lona. o teto de lona. Sempre tive dificuldade em vê-lo como cabrio. Porque não é. Efetivamente, não não é. tens aquele sentimento de. Não vais ao ar livre. Ao ar livre, com as vantagens que também tens de não estares ali a ir a conduzir. Eu tive um Renault Twingo, que foi da primeira geração, foi o carro mais próximo que eu tive de ter um cabrio, e ao contrário dessa sazonalidade que tu falavas, eu onde tirava maior proveito daquele carro era precisamente naqueles dias em que o inverno não me dava chuva, mas dava-me um céu limpo. E então, deixa-me aproveitar. Aquela escassez de alegria que um bom dia de sol nos dá, aproveitavam na sua plenitude com aquele carro. E este, efetivamente, também é um daqueles carros que está... Aliás, foi vendido um carro que já teve matrícula portuguesa, um Twingo de primeira geração. Sim, por nós fizemos isso. 15 mil euros e temos 15 mil dólares. E nós temos um artigo, sim, temos um pequeno artigo sobre isso. Sobre isso no nosso website. E eu recordo-me da primeira vez que ele passou a fronteira, foi vendido em Portugal, acho que foi para a Alemanha. Ele saiu de Portugal por 6 ou 7 mil euros e atravessou o oceano, foi parar aos Estados Unidos e lá vale já 15 mil dólares. Ficou quase por 20 mil euros. 20 mil euros. Quase, ou seja, 20 mil dólares. Ou seja, dá 18 mil euros para aí, basicamente. Lá está a escassez, a lei da oferta e da procura. Nos Estados Unidos, quantos carros daqueles é que há? Sim, mas aqui nos Estados Unidos há efetivamente um mercado que quer comprar aqueles carros que não puderam ter em novos, porque os Estados Unidos nunca teve Renault Twingos à venda lá, não é? Então há um eu mercado de nunca tive importação. muscle cars a 10 mil dólares, a 10 mil euros. Portanto, meus caros, é o pagamento que a Europa vos faz, é este. E tal, o meu primeiro carro foi um small block V8 que comprei por 4 mil dólares. Sim, e encontras lá disso, sem dúvida A pontapé, aquelas pick-ups, eu adorava ter uma daquelas pick-ups americanas, uma Ford, uma Dodge Ram. uma Dodge Ram, qualquer coisa assim, mas daquelas da década de 70, 80, já com a pintura, exatamente, já com a pintura assim meio desgastada, mas que dão a sensação que aquilo vai trabalhar a 2500 rotações até morrer. Sim. Aliás, nós falecemos e ela continua. É um daqueles casos que se calhar o motor vai sobreviver à carroceria também. Era uma coisa que também acontecia muito na Europa, há uns anos esta parte. O primeiro carro da minha mãe foi um Opel Kadett, de segunda geração, creio eu. Quando a minha mãe o comprou, o carro já tinha 20 e tal anos. E o que o vendedor lhe disse foi: minha senhora, este carro tem aí motor para mais 3 carrocerias, que era uma coisa que era habitual. Os carros, como não tinham grandes tratamentos anti-corrosão, os motores duravam mais que as próprias carrocerias. Eu ouvia falar isso muito nos Datsun, antes da Nissan ser Nissan. Tinha aqueles Datsun 120Y, se não sou em erro. E os 1200, os Datsun 1200. E os motores, aquilo durava uma vida, mas as carrocerias era uma desgraça, porque aquilo, tratamento anti-corrosão,
não havia. Excelentes Por isso. carros para corridas. Incrível, Também. não é? Sim. Também. Meus caros, se calhar damos por terminados este autorrádio de hoje, ou querem acrescentar mais algum carro? Para fecharmos assim com uma nota artística, um carro de destaque aqui desta lista, desde que não supere, vá lá, os 50 mil euros. Ui. Querem algum carro? Deixa-me ver. Tínhamos que ir para algo mais premium. Eu Porsche. posso avançar, tu avanças com Porsche, eu vou avançar com aquele que é para mim dos carros mais espetaculares que o dinheiro, ou não tanto dinheiro, pode comprar. Renault Megane RS terceira geração. Pronto. Vocês já estavam a ouvir esta Terceira geração. Terceira geração, motor 2 litros, 250 cavalos ou 275 cavalos, dependendo da versão. Comprem, obviamente, as versões Trophy, com umas baquets Recar, porque é bom nós termos uma boa zona de contacto com tudo aquilo que está a acontecer com o chassi. A direção, aliás, a posição de condução do volante é um bocadinho à padeiro, por assim se dizer, nada contra os profissionais da padaria, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, não é propriamente a melhor posição de todas. Sim, para controlar a parte. Para controlar a direção, mas tudo o resto nesse carro. Confesso, esse nunca cheguei a conduzir. É aquele que tens uma foto dele todo atravessado, não é? Eu tenho várias fotos do carro. Todo atravessado. Porque é um carro de tração dianteira que se conduz verdadeiramente como um carro de tração dianteira desportivo, que é com a traseira a ajudar-nos a descrever as curvas, e nós sabemos, quando nos aplicamos muito, que isso pode acontecer. Mas naquele caso era a naturalidade com que movimentos menos naturais noutros carros acontecia ali. Mas a geração a seguir também era muito isso. Eu nunca fiz tanta traseirada com tração dianteira como com o Megane RS que eu ia seguir. Já tinha hoje, é verdade, já tinha hoje. Eu sei que tu não eras. Não sou eu o também maior aficionado. só percebi isso quando depois conduzi o carro por uma segunda vez, mas a velocidades moderadas. Velocidades moderadas sentias mais esse efeito do que a andar a abrir. Pronto. O Trophy R, pronto. Sim, o isso não Trophy tinha hoje traseira. Não tinha outras. Aliás, tiraram para reduzir o peso. Eu acho que aquele carro tem esse ponto. Tinha um motor que não era extraordinário. Não. O motor não era memorável. Faltava, como um bom motor, ou como um típico motor 2 litros turbo daquela época, lá em cima já estava em esforço. Yeah. E o problema era que tinha uma faixa média de rotação muito reduzida. Tínhamos de andar ali numa janela de oportunidade muito pequena, mas não é sobre potência, é sobre aquele essa característica chassi que falaste de ele rodar a traseira, que é aquilo que eu também aprecio muito nos Meganes. Acho que é uma característica das várias gerações dos Megane RS. Acho que isso atravessa as várias gerações, e acho que foi espetacular a Renault Sport ter mantido essa característica. Eu acompanho. Que acho que é aquilo que dá aos carros. É o ADN. É o ADN. Há um carro em Portugal, que eu agora não me recordo o nome do proprietário, mas é um Megane terceira geração, que já, pronto, ok, tem ali muito material, mas bem, anda com uma bolina nos track days. Eu vi um vídeo, o carro também é impecavelmente bem conduzido, no circuito solo, e é impressionante. O carro a ir para cima de carros com bem mais potência. Mas quando eu penso na minha garagem no futuro de desportivos, o que é que eu lá vejo? Volto a referir um carro que já falei no primeiro episódio deste autorrádio. Toyota GR86, Sem dúvida. Megane RS terceira geração e Hyundai i30N. Veja, estes três são carros, ok, estes dois últimos têm alguma coisa a ver um com o outro, mas são três fortes candidatos, porque são carros mesmo que, ok, não têm potências avassaladoras, mas têm um feeling que nos entusiasma. Se quisermos ir por outro campeonato, o Porsche? O Cayman. O Cayman. De que geração? É assim, qualquer geração tem potencial de valorização, não é? Mas eu acho que a primeira geração neste momento já está a chegar àquele ponto de quase de caramelo, ou seja, quem o comprou novo já se está a desfazer dele, já usou o que queria usar, e se calhar está a chegar àquela fase em que vai começar agora a ser comprado por quem aprecia já, não tanto para utilizar, mas como potencial investimento. E sendo um Porsche, um modelo que nós sabemos que conjuga que a qualidade de construção,
a qualidade dinâmica, um pedigree de uma marca que não precisa de apresentações, e acho que ainda é um Porsche relativamente acessível. A Porsche e relativamente acessível, tens de meter o relativamente em caixa muito alta. Este carro já esteve muito mais barato, já está a chegar a valores que o aproxima de 911 de outras nomeadamente o 996 de outras gerações, mas sem dúvida alguma que o 987 é um carro memorável de se conduzir. Quem já conduziu, mesmo a versão normal de 245 cavalos, ok, é pouca potência. O sweet spot talvez esteja no Cayman S, que já oferecia, creio eu, 295 cavalos de potência, assim. Mas o tato da caixa, o tato da direção, a forma como o carro se comporta em curva, não denuncia a idade que este projeto já tem. E não é de estranhar que este carro, em algumas unidades, já aflore os 50 mil euros, por acaso, ou abaixo disso. Está lá fora parado um 987, não é meu, não o comprei, não, calma, mas acho que vai estar brevemente à venda no Pisca, e é uma versão S com tudo certo, e o dono está lá em cima neste momento, e não sei, vou ali à nossa copa buscar uma faca. Vou buscar uma faca para... Já estás a querer saber demais, Fernando. Tens de estar atento ao Pisca. E vou tentar negociar de uma forma foi mais... uma troca de um... Desculpa interromper. É manual, e foi por acaso é uma coisa engraçada. Porque ele tinha antes um Golf 8 Club Sport, carro com 2 anos, e trocou para um Cayman já com alguns anos. Precisamente pela parte da condução. Da condução. Pois, acredito que seja diferente. Já agora, que estás, Pedro, novamente aqui na emissão, de repente parece que o mercado automóvel português está a ser inundado por Golf GTIs. O que é que se passa? São baratos lá fora. Tu hoje em dia consegues ir buscar um Golf 7 legalizá-lo tudo e mais alguma coisa, o Golf 7 Performance. Vais buscar a Alemanha, trazes cá, metes cá o carro tipo 18 mil euros. Tens um carro que tem 245 cavalos de origem ou 230 cavalos, não salvo erro. Fazes uma reprogramação, tens 300 cavalos e tens um carro que faz quase 300 com DSG, e então és o rei da vasta gama, ou uma coisa assim do género, muito rápido. Não chamem a polícia, por favor. Não chamem a polícia. Mas eu acho que é o motivo principal. Não, boa relação. Há muito. Lá está. Há muitos, e isto faz com que é um carro que entrega mais do que aquilo que custa. Mas com esta referência, não chamem a polícia, nós damos por terminado mais um episódio do Autorádio, um podcast que tem o apoio do pisca.pt. Passem por lá para encontrar alguns destes modelos. Um podcast que fica marcado pelo regresso do João Delfim Tomé à Razão Automóvel, um regresso que nos deixa muito satisfeitos. Portanto, João, muito bem-vindo a casa. Temos encontro marcado na próxima semana aqui no Autorádio. Então, na próxima semana cá estamos com este tema, ou com os temas que estão a marcar aquele que é o presente e também o futuro desta indústria que está a conhecer tantas transformações. Mas há coisas que felizmente não se transformam. E um Punta Abarth, um Suzuki Swift Sport continuam a ser tão excitantes hoje como foram no passado. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Um abraço e até ao próximo Autorádio.